ZYA 250. TV em Tempo, Canal 10. Emissora do Grupo Raman Neves de Comunicação. Olá, hoje no Jornal em Tempo você vai ver: polícia apreende metralhadoras e drogas na zona norte da capital. 4 pessoas foram presas em uma operação de combate ao tráfico. Na Câmara, auditores que vão investigar águas do Amazonas são apresentados. Operários que trabalham na ampliação do aeroporto Eduardo Gomes param as atividades e querem pagamento de salários atrasados. Confusão no centro. Famílias atingidas pela cheia do rio fecham uma das principais avenidas da cidade em protesto. E mais, como as famílias vivem nesta época de cheia em casas com menos de 1 metro de altura e nos ramais da BR-319 os prejuízos com a enchente. Eu sou Marcela Rosa e o Jornal em Tempo já começou. Boa noite para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Em uma operação na zona norte de Manaus, a polícia apreendeu metralhadoras, drogas e munições. 4 pessoas também foram presas. A operação foi realizada no Mundo Novo, na Zona Norte. A polícia apreendeu 2 metralhadoras, uma pistola, um rifle 22, um revólver calibre 38, um cofre e várias munições, além de drogas e uma TV de LCD. A polícia conseguiu prender Claudionor de Lima Freitas, de 37 anos, o cadeirante Denis Suzano Leite Cordovil, de 28, Selene Teixeira Dias, de 37 e Jadson Charles Dias Gomes, de 33 anos. Eles vão responder por formação de quadrilha, porte ilegal de armas e tráfico de drogas e são acusados de vários assaltos na capital. O Jornal em Tempo de hoje vai mostrar também operários que trabalham na ampliação do aeroporto Eduardo Gomes fazem paralisação. Famílias atingidas pela cheia do Rio Negro fecham a Avenida Constantino Neri. E ainda, por que as marombas são tão importantes em época de cheia? Hoje, na Câmara, o assunto foi a famosa CPI da água. Os técnicos escolhidos pelos vereadores para fazer auditoria na empresa Águas do Amazonas foram apresentados durante mais uma reunião da comissão. O engenheiro de saneamento básico Paulo Rodrigues e o auditor fiscal e contábil José Rodrigues Cardoso serão responsáveis pela auditoria. Depois dessas informações serem prestadas por quem diz direito, né, a Água do Amazonas e outros órgãos, quando for o caso, nós iremos fazer uma análise técnica, iremos avaliar a luz do contrato de gestão e da necessidade da comissão, e aí a partir da comissão é que vocês vão poder saber exatamente os resultados. O vereador do PT, Valdemir José, vai solicitar uma equipe de técnicos particular para que também tenham acesso aos documentos da concessionária de água, o que não agradou a todos. A comissão tem que tomar cuidado para termos um relatório mais próximo do técnico, daquilo que nós estamos entendendo quanto comissão, e não posicionamentos políticos particulares. Eu creio que isso não deve ser uma tática para obstruir que um membro da CPI tenha contato com os dados primários da investigação, porque se isso existir de fato, é uma coisa muito séria. Já na próxima quarta-feira devem ser votadas aproximadamente 20 solicitações feitas pelos membros da CPI das pessoas a serem ouvidas durante a investigação. Entre elas está o prefeito de Manaus, Amazonino Mendes, o ex-ministro dos Transportes, Alfredo Nascimento, o atual secretário municipal de Infraestrutura, Américo Goraeb, e o ex-governador, Samuel Hanam. Se os vereadores entenderem que até o dia 16 de maio eles estão já inteirados de todas essas questões, nós iremos, por mim, eu começaria amanhã. Mas infelizmente não é assim, nós temos que ter um apoio técnico para fazermos, inclusive, as perguntas necessárias. Depois da reunião, os vereadores seguiram para a zona leste de Manaus. O objetivo da visita era verificar o saneamento básico e o tratamento de esgoto nos bairros. Na primeira visita que a CPI fez na Água do Amazonas, eles nos falaram que a empresa tem condição de abastecer 2.500.000 pessoas na cidade de Manaus. A nossa população é de aproximadamente 1.800.000. E esses dados deles, creio que não refletem a realidade. Ainda esta semana, devem ser feitas visitas a todas as zonas da capital.
Uma menina de 4 anos morreu 3 horas e meia depois de dar entrada no SPA da Zona Norte com dores no estômago. A família acredita em erro médico. Nara Fernanda Silva Pereira, de 4 anos de idade, deu entrada no SPA Danilo Corrêa, na Zona Norte de Manaus, no dia 3 de maio, às 3h30 da tarde. Segundo a mãe, a criança, que tinha doença renal crônica, sentia fortes dores no estômago. Ela teria passado mal logo depois de ter tomado dipirona e morreu às 7 da noite do mesmo dia. A família acredita em erro médico. Sendo que o médico passou uma medicação para ela, né, e em poucos instantes minha filha começou a passar mal. Começou a ficar roxa, sem fôlego. Antes dela morrer, ela estava roxa, estava se tremendo toda. A último momento, a minha filha bateu o soro, caiu no chão, tipo assim, pedindo socorro, né? Mas eu não sabia o que estava acontecendo. O atestado de óbito apontou como causas da morte de Nara choque séptico, peritonite, meningite, além da doença renal crônica. Nesta segunda-feira, os pais da menina registraram um boletim de ocorrência no 6º Distrito Policial, no bairro Cidade Nova. Segundo o delegado Luciano Calixto, que preferiu não gravar entrevista, logo depois dos depoimentos dos pais de Nara, o médico responsável por ter atendido a menina também será ouvido. A partir daí começam as investigações. O delegado também pediu ao Instituto Médico Legal um exame para saber quais são as reais causas da morte da menina. Eu passo muito mal. Em nota, a direção do SPA Danilo Corrêa informou que a paciente Nara Fernanda Silva Pereira deu entrada com quadro de saúde grave e sintomas de desidratação aguda e edemas pelo corpo. A paciente foi imediatamente internada e recebeu todos os cuidados médicos necessários. Mas, segundo a direção da unidade, a demora em levar a paciente ao serviço médico comprometeu o quadro de saúde da criança. Daqui a pouco, operários fazem greve na obra do aeroporto Eduardo Gomes. E ainda nessa edição, como é viver em casas com menos de 1 metro de altura em época de cheia. A gente volta já.